Não importa a situação que você esteja, tem como você dar seu melhor nisso. Começamos mais um A Vida Podcast e nós estamos na série Chaves que Abrem Portas. E hoje eu estou aqui com uma convidada que, além de convidada, é uma amiga super especial, é uma amiga de casa, é uma amiga da minha mesa mesmo. É uma das primeiras pessoas que eu convidei, gente, ela procrastinou vir gravar esse episódio comigo. E assim, eu estou mega feliz que ela até que enfim veio. Hoje eu estou aqui com ela, que é filha amada de Deus, esposa, mãe, nada mais do que Fernanda Rufino. Seja bem-vinda. Obrigada. Obrigada por ter aceito meu convite. Obrigada por se dispor, tirar do seu tempo precioso para vir gravar. É um prazer enorme te receber aqui. Nossa, o privilégio é todo meu estar aqui com você. E nós vamos contar um pouquinho hoje da história dela, do testemunho. Ela que foi consagrada pastora tem o quê? 2 anos? Foi em 2021. 2021, 4 anos, consagrada pastora. E tem um testemunho de vida lindo, mas vamos começar como a gente sempre começa, lá de trás. Vamos contar essa história. Conta pra mim, nasceu onde? Eu nasci em Tumbiara. De Tumbiara mesmo? Aham. Vivi lá esse tempo todo. E sou dali mesmo. De Tumbiara. Sempre morou com seus pais? Seus pais são casados a vida toda? Não, eles foram casados 25 anos, mas se separaram. Uhum. E quantos irmãos? Mais 2 irmãos. 2 irmãos? Comigo, Gente, 3. já tem um irmão, é baterista, seu irmão, né? Os 2 são músicos. Aí ela foi lá escolher um esposo. Aí, pra completar Músico. a banda, né? Ai, Deus. É isso. Mãe de 2 filhos. Sim, tem dois abençoados presentes do Senhor, a Giovana Elise e o Davi Elias. Conta pra nós sua história. Então, nasci em Tumbiara, de uma família simples. Meu pai se chama Silvio, minha mãe se chama Luciene. Meu pai é de Tuiutaba. Você é de lá? Aham. Eu nasci em Tuiutaba Ele também. nasceu lá, minha mãe sempre foi de Tumbiara, nascida em Tumbiara. E vivi ali minha vida, toda a minha infância. Uma vida simples. E daí cresceu crente a vida toda. Não. Aí, nesse tempo, eu sempre sonhei, assim, muito, sabe? Em crescer, em estudar, ter uma realidade diferente financeira, né? E nesse tempo, uns 19 anos, eu já tinha concluído a faculdade em Tumbiara, eu decidi mudar para Uberlândia, que eu queria fazer mestrado, essas coisas, né? E fui para lá com esse objetivo. Mas aí Jesus já estava no controle. E aí, conta pra nós sobre essa experiência, como que foi, saiu de casa sozinha. Foi assim, sempre existia uma voz muito grande dentro do meu coração que hoje eu entendo que era Jesus, mas na época eu não entendia essa força que me motivava a fazer coisas que não era assim da minha criação, entendeu? Uhum. E uma delas era essa coragem de buscar novos objetivos, entendeu? E até minha mãe me questionava, mas por que sempre uma família ali, sabe aquele tipo de família sempre juntinha, que não... Misturado, junto e misturado. Isso, Que vai não... construindo uma casinha no fundo e vai morando todo mundo Isso, junto. exatamente, que eles não entendiam por que que eu tinha esse desejo de... Mas enfim, aí eu mudei para Uberlândia nesse tempo, comecei a trabalhar, né, porque não tinha como eu me sustentar ali, e fiz uma pós-graduação e estava estudando para entrar no mestrado na Universidade Federal. Aí, na época, eu até consegui passar na prova de inglês, que era várias etapas, né? Comecei algumas pesquisas e aí iria fazer a prova específica lá que eles falavam. E nesse percurso, uma amiga me convidou para participar de uma reunião em casa, tipo célula, essas coisas, sabe? E eu confesso para vocês que eu fui nessa reunião interessada nos bolos de chocolate. Quem nunca? Eu morava sozinha, né, em Uberlândia e não tinha, assim, esses cuidados. Uhum. Era só trabalho, casa e estudo. E eu estava muito focada. E aí,
um belo dia eu resolvi ir numa reunião dessas. E foi algo assim, eu falo que mudou minha história completamente. Porque eu não conhecia aquilo que eles falavam lá. E foi assim, tipo uma terra seca, sabe? Quando encontra com a água. Foi algo impactante. E nessas reuniões, o pastor, ele tinha muita sabedoria, sabe? Em abordar, principalmente uma pessoa que eu tinha outros costumes religiosos, outras condutas, e ele não agrediu nada daquilo que eu acreditava. Ele soube, ele ia me questionando, e aquilo foi, aquela palavra, ela foi entrando no meu coração de uma forma poderosíssima. E uma delas foi mudar minha rota todinha. Que eu te falei, meu objetivo era crescer profissionalmente, seguir esse propósito. E dentre dessas reuniões, um belo dia, uma outra amiga me convidou para uma reunião, mas era uma reunião mais pentecostal. E até eu fiquei muito assustada, porque eu nunca tinha participado, né? E lá nesse dia tinha uma profeta. E ela falou tanta coisa e tudo. E uma das coisas, ela não falou da minha vida profissional, ela falou só desse outro lado. E eu ainda falei assim, não, isso daí tá tudo errado. Mas, assim, foi Deus mesmo que usou aquela mulher, porque Deus cumpriu tudo aquilo que ela falou. E desde esse tempo pra cá, foi assim, eu falo que foi um encontro com Jesus, que eu me considero aquela mulher do poço. Que naquele dia minha rota da minha vida mudou. Mudou tudo. Mudou tudo, Deus mudou tudo. Me tirou de volta, me levou de volta para Itumbiara, mudou minha profissão. E você chegou a concluir a faculdade ou não? Eu concluí a faculdade em Itumbiara, né, como eu tinha te falado. E aí eu fui para lá para fazer mestrado, que eu queria seguir essa carreira acadêmica, trabalhar na universidade, essas coisas. Mas Jesus você conheceu em Uberlândia? Em Uberlândia. Nessas células. Nessas células. Tanto que é importante, né? As células para pregar o evangelho e ter comunhão. Sim, porque assim, eu tinha um certo preconceito com crente. Eu não iria entrar numa igreja. E sua família tinha alguma religião? Sim, todos católicos. Ah, tá. Mas católico mesmo? Porque as pessoas falam assim que é católico e nunca vai na missa. Eles não tinham esse costume, mas eu ia, assim. Eu tinha feito todas aquelas coisas, catequese e tal. Participava mesmo? Participava. Ah, entendi. Então... Portanto, no início, pelo meu jeito metódico de ser, a minha amiga começou a me chamar pra ir em culto. Eu falava assim, mas eu tenho que ir à missa. Então, eu ia domingo de manhã à missa e à noite aquela... Conhecendo Jesus por etapa, e aí Mas aí chegou algo assim, que começou... O que acontecia? Eu comecei, assim, a sentir uma diferença, entendeu? Foi algo mesmo particular, que foi me preenchendo de uma forma que eu fui abandonando aquilo que eu vivia e comecei a experimentar dessa... Eu que comecei a ligar pra essa amiga quando ela não me ligava. Vem me buscar. Eu quero ir. Eu quero ir. E durante esse período você só estudou em Uberlândia? Eu trabalhava, estudava à noite e estudava final de semana também. Mas aí chegou um tempo que eu parei de trabalhar e fiquei só na universidade. E quem te mantinha em Uberlândia? Seus pais? Não. Aí teve um tempo que eu tinha seguro-desemprego, outra hora eu tava correndo atrás pra ganhar uma bolsa que eles davam na universidade. Pra ficar. Foi um tempo muito difícil, tipo assim, financeiro, que eu tinha que prover tudo, né? Meus pais não tinham condição, tinha que prover aluguel, essas coisas. E ainda continuar acreditando que ia dar certo. Mas eu tinha uma força tão poderosa dentro de mim naquele tempo, e hoje eu entendo completamente que era, assim, já Jesus, né? Te sustentando no propósito durante um tempo. Uma disciplina, assim, que hoje eu entendo, falo de onde que vinha aquela força, de ficar ali sozinha, de passar, às vezes, eu lembro que eu tinha até uma amiga no meu trabalho, ela era que preparava o cafezinho, o lanche, ela lá só tinha direito de você comer um pão. Aí, como ela sabia que eu não jantava em casa, que sempre eu chegava cansada e tudo, ela guardava 2 pães pra mim. Ai, que gracinha. Ou é incrível como que Deus levanta uns anjos, literalmente mesmo, né? Pra cuidar. Literalmente. Não, e nesse tempo eu conheci pessoas incríveis que são especiais pra mim até hoje. Que fizeram toda a diferença de preparar esse tipo de coisinha assim, sabe? E é interessante, né? Eu tenho falado sobre isso. Como alimentos, algumas coisas, eles têm um valor emocional que fica marcado. Você sente um carinho, é algo tão que você não esquece. É o poder da mesa, né? É o poder incrível. da mesa. Incrível. O gesto dessa mulher guardar 2 pães pra mim, eu achava isso tão assim, sabe? Esse colo, tipo, de mãe.
Você chegar lá, ela sempre me ligava. Fernanda, guardei 2 pãezinhos pra você. Tá lá Aham. assim. Ou seja, ela separava um a mais. Às vezes ela até tirava o dela, né? Se era um pra cada. Era um pra cada e ninguém ficava sem. Pode Aham. ser. Meu Deus. Que ela cedia o dela. Mas é isso, é uma forma de Deus cuidar nos detalhes. E aí, mudou pra Itumbiara? Ah, Voltou só um pra detalhe pra, Itumbiara? pra eu contar que fez uma diferença grande. Aham. Nesse tempo, eu tive uma patroa muito especial, sabe? Ela era, assim, me ensinou demais, porque Deus, ele... A gente tem, assim, uma certa natureza, né? Uhum. Às vezes das nossas vivências, dos pais, de tudo, da nossa genética. E eu tinha uma vivência muito... Eu tinha uma personalidade muito sensível, sabe? Muito... E essa mulher, ela foi assim, eu falo que ela foi um grande instrumento de Deus na minha vida nesse tempo. Uhum. Primeira vez que aconteceu algo lá no meu trabalho, que eu fui chorar, ela já me deu uma lição ali naquele dia que virou uma chave para minha vida toda. Uhum. E eu falo assim, meu Deus, como é especial a gente saber aproveitar cada pessoa que Deus coloca na nossa vida, que às vezes a gente dita como, ai, eu não quero conviver com essa pessoa, que essa Aham. pessoa é bruta, essa pessoa é difícil. E mal sabemos que pode ser a pessoa que vai virar uma chave na sua vida. Aham. Pode contar a história, eu lembro da história. Você lembra dessa história? Então, ela foi uma patroa incrível que eu tive. Ela era assim, tinha um posicionamento rígido de lidar, né? E muitas pessoas tinham dificuldade de lidar com ela. E, pelo contrário, não sei, assim, na época a minha motivação pelo emprego que eu precisava e tudo, mas não foi só isso. Eu peguei aquilo ali pra mim. Eu falei assim, nossa, eu admirava aquela mulher, uma médica, uma mulher bem-sucedida, era um padrão de pessoa que eu admirava. Uhum. E o jeito dela de ser, ela foi me treinando dia após dia. Ela me ensinou a ser mais forte, a ser grata, a viver o dia de hoje, não ficar se lamentando pelo que passou, sabe? Tudo que eu Uhum. falava, assim, que vinha daquele negócio de vitimismo, ela Podava. e me ensinava, era algo assim profundo. E Uhum. até um dia eu lembro que eu fui falar assim pra ela, nossa, que ela tinha trocado de carro. Falei, nossa, doutora, por quê? Aquele carro seu era tão bonito, a senhora ficava tão linda nele. Ela falou assim, Fernanda, aquele carro já foi. Agora é esse, eu tô super feliz com esse. Sabe assim, tipo assim, Aham. passou, não fique Aham. se lamentando, nem. Aham. Nossa, e tantos outros exemplos que foram assim, Que foi te ensinando. me ensinando. É, a do guarda-chuva, você lembra? Você me contou? Lembro, ela falou assim, é, que em todas as situações a gente pode dar o nosso melhor. E um dia ela me viu chegando, né, que eu estava indo a pé pro trabalho, ela falou assim, não, você não precisa tomar esse sol, você pode colocar um óculos de sol, pegar um guarda-chuva, entendeu? Uhum. E assim eu falava assim, é verdade, eu posso dar o meu melhor. Comprei um óculos de sol, passava um protetor solar, pegava um guarda-chuva. Não era porque eu ia a pé pro trabalho que eu ia ficar queimando no sol, Aham. tudo. E ela tinha tudo isso, sabe? Tipo assim, não importa a situação que você esteja, tem como você dar seu melhor nisso. Uhum. Isso é um ensinamento realmente muito importante. Por quê? Porque lamentar não resolve nada. Não resolve. E você ficar pegando coisas do passado, é a mesma coisa, né? Uhum. Coisas do passado e ficar sempre murmurando, olhando para aquilo que já foi, não, você tem que, ela ensinava sempre isso, você tem que viver o seu melhor que você tem hoje. É. Uhum. Porque o que passou, passou. O que Não faz passou, passou. sentido. Quando você me contou essa história, eu achei uma história muito interessante. Justamente por isso. Porque eu falei assim, olha, que ensinamento. E, e também, nesse momento, você teve humildade para aprender. Porque a maioria das pessoas se sentiria ofendida. Sim. Porque, por exemplo, se você chega uma pessoa que tá em uma estação de andar a pé e fala e eu tô de carro. E eu falo pra pessoa, falo assim, olha, você pode dar o seu melhor. Então pega Comprar o melhor tênis que você pode. Isso. Aham. Dá o seu melhor com o que você tem. Uhum. Tampa os braços, entendeu? Pra você não pegar ali um melasma, não Isso. estragar a sua pele. Dá o seu melhor nesse momento com o que você tem. A pessoa fala assim, ah, pra ela é muito fácil. É muito fácil, porque ela tem um carro. Uhum. Entende? Então, assim, nós temos que aprender a aprender. Exatamente. Entende? Olhar, ouvir e realmente identificar o que a pessoa tá querendo ensinar. Porque senão a gente se coloca no lugar de coitada Uhum. que não faz com que a gente evolua. Não faz. Não faz. Nessa estação que eu estava vivendo, uma das coisas que eu aprendi foi sair deste lugar de coitada. É. Falar assim, nossa, tadinho, o sonho dela é estudar, mas os pais não têm condição. Sabe aquela Aham. coisa? E fazer disso, assim, a vida toda. Ah, não estudei porque meu pai não podia me ajudar.
Não, é algo que a gente não pode usar, não tem desculpa. Faz com o que você Faz com pode. que você pode. Eu sonho em fazer uma faculdade, se eu não tenho condição, faz o que dá pra fazer, Sim, igual eu tinha um sonho entende? de fazer medicina, É. mas infelizmente era longe da minha realidade. O que que eu fiz? Fiz biologia, Ah, que era o que estava na minha realidade. e pronto. Não exerço, assim, a função, que na época era licenciatura para ser professora, mas também foi outra chave na minha vida. Ali eu aprendi muita coisa, saí do meu convívio, vi novas realidades, novas coisas. Tudo isso é aprendizado para a vida da gente. Tudo. Esses dias nós estávamos conversando sobre as estações e é incrível porque, assim, às vezes Deus te mantém em um lugar só pra você não sair muito do rumo. Entende? Deus, às vezes você não vai usar biologia no sentido prático mesmo, de dar aula ou, enfim, nunca na sua vida. Só que às vezes Deus te mantém naquele lugar lá só pra dar o tempo de você chegar na próxima estação. Verdade. Entende? Por quê? Porque às vezes se Deus chegasse e você falasse assim, olha, é assim, ó, eu te trouxe pra esse mundo pra você ter família. Pra você cuidar da sua... Você fala assim, mas é nunca. Imagina você lá no ápice da sua feminilidade toda, né? Feminista, Uhum. falar uma coisa dessa. É o que você disse da profeta, né? Ela chegou e falou assim, coisas que você não concordava. Totalmente contramão. Naquele tempo, eu era extremamente, vamos usar a palavra feminista, né? Assim, não imaginava de ter filhos, eu queria era ser bem-sucedida profissionalmente, ser independente, eu tinha esse tipo de pensamento. E eu tava, assim, disposta a pagar qualquer preço, nesse sentido, assim, de estudar, correr atrás, ficar longe da minha família. Até mesmo porque eu tinha muito esse instinto, assim, de querer dar uma realidade diferente pra minha família. De pensar neles. Então, eu falava assim, a única forma que eu tenho é estudando. Então, eu era daquelas, assim, de estudar madrugada, de ficar, assim, muito focada nesse tempo. E é incrível porque existe uma crença que foi instalada na nossa cabeça como se o estudo mudasse tudo. Né? E isso por quê? Porque às vezes quem nos ensinou isso não teve a oportunidade de estudar. E a pessoa olha para aquilo como se aquilo mudasse tudo. Verdade. E não é. Hoje nós conseguimos identificar várias pessoas muito bem-sucedidas financeiramente, tô falando de dinheiro agora, de riqueza, que não estudaram muito. Então, às vezes, se você potencializar a habilidade que Deus te deu, você consegue ocupar lugares muito maiores no sentido financeiro do que passar toda uma vida estudando. Entende? Então, assim, a minha pastora esses dias até falou em relação a profissões, ela falou dessa questão de, por exemplo, eu sonhava em ser médica, né? Por exemplo, você. Ela também sonhava em fazer medicina. E hoje ela cuida de pessoas. Entende? Assim, que às vezes o que está implantado dentro do nosso coração tem a ver com o nosso propósito. É verdade. E hoje, né, você foi consagrada pastora que é para cuidar de pessoas. Então, sempre tá ligado. É verdade. E assim, eu falo que a rota de Jesus, ela realmente ela é fora daquilo que a gente imaginou um dia, né? Até, igual eu estava falando aqui com você, pelo meu perfil. Porque eu sempre gostei, assim, de viver mais na minha, sabe? Aquela coisa. Mais tranquila. Mais tranquila. Então, assim, até mesmo um grande desafio falar em público. Que foi prega muito bem você. Oh, Deus, Deus tá me capacitando, mas assim, é só pela misericórdia. Porque não é algo de mim, entendeu? Então eu vejo assim que tudo isso, verdadeiramente, quando a gente fala assim, que o Espírito Santo tem uma nova identidade para você, novos atributos dele, realmente isso é real. Porque quando você olha, você fala, não, isso não é de mim, isso não sou eu. Só o próprio Deus para capacitar. Mas agora vamos para a parte quente da história. Ai, Jesus. Conta pra nós como que você conheceu seu esposo. Ai, Conta que essa Jesus história, do ó. céu. Então, quando eu voltei para Itumbiara, nesse intervalo aí, só abrindo um parênteses, eu estava nesse foco que eu tinha falado, e aí os meus irmãos mudaram para Uberlândia. E a gente ficou morando junto num tempo. E eles sempre foram envolvidos com banda, essas coisas. E acabou lá um trabalho que eles estavam, e eles voltaram para Itumbiara. E aí meu irmão falou para mim, vamos voltar para Itumbiara? E eles me pegaram num momento de fragilidade, assim. Porque sempre eu fui muito apegada em família e tudo. E até minhas amigas lá na época da universidade, elas faziam, eu não acredito que você vai fazer isso. Eu falei, nem eu tô acreditando, mas eu vou. Sabe, eu já estava com esse coraçãozinho aquecido com Jesus e algumas coisas já começaram a mudar dentro de mim.
Enfim, algo que era tudo pra mim, eu já deixei. Aham. Deixei lá algo que eu já estava, assim, praticamente conquistando. Aleatório, tipo, vou sair e pronto. Vou sair, pronto. Devolvi os livros, tudo que eu já tinha conquistado lá. A Deixei a faculdade. pesquisa lá, tudo. Deixei a faculdade e voltei para Itumbiara. Você ia fazer a pós-graduação. Na pós-graduação eu fiz na área de educação. Eu estava me preparando, já envolvida para fazer um mestrado na área de Uhum. microbiologia. Que Meu era já, Deus. meu objetivo era esse, né? Como eu te falei, prestar Aham. concurso para trabalhar como professora de Aham. universidade, essas coisas. Então, as meninas lá na época, elas não entenderam. E até eu mesmo, se eu fosse observar o esforço que eu estava e depois, tipo, nadar E desistir, e né? desistir, voltar pra Itumbiara, que, tipo Aham. assim, lá não tinha nesse Campo, sentido. né? Na época não tinha. Isso foi o Uhum. que, em 2011, por aí? É, se eu pensar 2012. bem, até hoje não tem, né? É, agora cresceu muito, né? Tá tendo Aham. medicina, tá tendo. Mas na época não tinha nada, só tinha uma universidade lá. Uhum. Mas enfim, aí eu voltei pra Itumbiara nesse tempo com meus irmãos e foi quando meu pai e minha mãe já estavam separados, tava passando por essa transição, que também eu cortei um pouco essa parte, né? Mas foi um Uhum. tempo difícil, porque cada um foi pra um lado e tudo. Mas pode contar, contei pra nós. Desestruturalmente, financeiramente, minha família estava, e aí, tipo, minha mãe pra um lado, meu pai no outro, isso me causava muita tristeza na época. E aí, eu e meus irmãos, eles falaram assim, não, vamos comprar uma casa, vamos morar juntos. E aí a gente leva meu pai, que a minha mãe sempre ficou lá com a minha avó, com o meu avô. E assim foi. E assim, eu voltei para Itumbiara, nós morávamos juntos nessa casa, e foi um tempo também muito bom. Porque aquilo que eu vivi em Uberlândia, eu passei a viver lá em Itumbiara. Eu comecei a fazer essas reuniões dentro da minha casa. Hum. E foi uma das coisas que meus irmãos conheceram Jesus, minhas cunhadas. Foi um mover de Deus muito grande nesse tempo. Várias pessoas entregaram a vida para Jesus nesse. Tipo, Uma essas reuniões em célula. casa. E foi um tempo maravilhoso. E aí, nesse intervalo, eu ia arrumar serviço em escola, né? Porque em Uberlândia eu cheguei a trabalhar como professora. Mas saiu uma oportunidade que era para trabalhar de financeiro na dupla Fred e Gustavo. Que aí, como meu irmão trabalhava lá, conversou com o rapaz lá, patrão deles, e eles falaram assim: não, vamos chamar a sua irmã então. Seus dois irmãos, como você disse, são músicos. Sim, O que que eles fazem? um toca bateria, outro toca percussão. Ah, tá. Uhum. E aí eles tocavam nessa dupla que chamava Fred e Gustavo. Na época não era o Ednan ainda, era um outro Fred que cantava. Uhum. Sim, eu fui trabalhar com eles, tudo no financeiro. E acabou que eu fui ficando. Meu objetivo era ficar só um tempo, porque eu queria ficar nessa área da educação. Mas acabou que eu fui ficando até que essa dupla, esse outro cantor saiu e Uhum. do nada entrou o Ednan, que veio lá do Mato Grosso do Sul. Meu Deus. E assim, Ele morava no Mato Grosso do Sul, na época. A eles. família dele é de lá ou de Tumbiara? Não, a família dele é toda de lá. Aham. E aí, tipo, nada, sabe? Nem nada a ver mesmo. Ele veio pra essa dupla, eu nem jamais não imaginava nada. Mas foi passando, né, o tempo, Você, aí você tava trabalhando há quanto tempo? já estava trabalhando há 3 anos lá nesse lugar. E aí ele chegou. Foi, aí ele chegou, eu até lembro quando o empresário lá deles, na época, me mostrou, ainda falei pra ele, não escolhe esse não, não gostei da voz dele. Meu Deus, quase deixou o marido desempregado. Mas tem algo interessante nessa história que eu vou compartilhar com você. Me conta. Um dia, esse menino, que no caso era o Ednan, tava cantando lá com um outro rapaz, mas eles foram visitar o escritório, mas era ainda a outra dupla. Uhum. Eles estavam na cozinha lá cantando, e eu passei sem pensamento nenhum, que Deus é prova disso. Veio uma voz na minha mente e falou assim: aquele menino ali é seu marido. Eu falei assim, misericórdia. Sabe quando você tem uns pensamentos Aham, intrusivos? intrusivo. Eu falo, sangue de Jesus Cristo em poder. E saí. Só que depois, lá na frente, eu lembrei disso. Uhum. E eu achei isso muito interessante. Falei assim, Uhum. meu Deus, como assim, né? Uhum. Mas então, voltando, eu fico meio... Não, mas tá volto, tudo né? bem. Você me perguntou como que foi, né? E aí, passado esse tempo, o Ednan entrou e começaram pessoas a vir falar pra mim e tal, que ele tava falando coisinhas, sabe? De mim e tudo.
Ainda eu pensei assim, não, esse tipo de coisa, de cantor, é um tipo de cantor, é um tipo de namorado que eu jamais eu quero, né? Porque a gente sabe como que é, né? Mas, o que que aconteceu? Foi assim, tão aleatório, sabe? Quando Uhum. você vê, você já começa a estar envolvido ali emocionalmente. E quando você vê, você já tá casando. Aham. Então, mas como que foi, assim, a primeira deixa? Como que foi, assim, que vocês tiveram o primeiro beijo? Como que isso Meu Deus. aconteceu? Eu quero saber! Eu acho que todo mundo quer um Então, detalhe. foi assim, sabe? Ele começou a morar no mesmo escritório que eu trabalhava. Aham, Tipo assim, minha sala era de um lado e ele começou a ter um quarto do outro lado. certo. Então, eu via ele todo dia. Uhum. E, por um tempo, racionalmente, igual eu te falei, eu comecei a ter um Um sentimento. sentimento por ele. Mas, pela razão, porque acaba que nesse tempo meus irmãos estavam contra. Uhum. Eu entendi que não fazia bem pra ele, assim, como adulto, porque eu percebi que eles também, lá, o pessoal não era a favor desse relacionamento. Aham, E hoje eu entendo perfeitamente, né? Porque aham, realmente um menino que tá iniciando uma dupla sertaneja, aham. Arrumou uma namorada? arrumar namorado, ainda mais assim, crente, que já sabe que vai ser algo pra ser coisa séria. Ah, então, na verdade, eu tô pensando aqui. Eles já sabiam exatamente o que que ia acontecer, né? Já sabiam que você ia converter ele, tirar ele da banda. Misericórdia! E que todo investimento. Ai, brincadeiras à parte, mas foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Então, assim, hoje eu vejo realmente a gravidade do problema. É. Na época, às vezes, eu não tinha essa noção. E aí, com essa aproximação de ficar vendo ele todo dia e tudo, um dia eu tava lá na minha sala, ele chegou lá, do nada, e me deu um beijo. Ai, Deus, corta essa parte, gente. Não, nós vamos cortar. E Foi. aí? E eu fiquei assim, tão assustada. Eu falei, meu Deus e tal. E meu pai já tava lá na porta me esperando, que meu pai me buscava no serviço. Tá, mas sabe aquela loucura? Na mesma hora que eu Aham. queria, uma voz, minha razão, E seu não, pai te não, não. Meu pai esperando? me esperando, não, não, não. E aí eu já tava assim, muito com Jesus. Comecei a orar, Elizabeth. Comecei a orar mesmo. Falei, Jesus, tem misericórdia de mim. O senhor sabe que, assim, eu já tinha tido um relacionamento que eu não queria mais algo que não fosse alguém que vivesse o propósito de Deus. Aham. A minha oração com Deus era, Deus, me apresenta um homem do Senhor, eu não Uhum. quero. E quando eu comecei a gostar dele, me apaixonar por ele, eu comecei a falar, Deus, tira esse menino que ele só pode ser enviado de Satanás. Essa era a palavra que eu falava. E não teve nenhum tipo de profecia falando Teve. que ele era a pessoa? Foi o que aconteceu. Eu até brinquei, pastora Vanessa, a culpa é sua. Que aí, o que que aconteceu? Um belo dia, eu falei pra ele assim, olha, realmente não dá. Uhum. Não tem como, tal. Então, aí nesse dia tem uma reunião. Ele falou assim, não, então vamos somente nessa reunião, e lá depois a gente vê, né? Ia ser tipo assim, último dia. Aham. E foi mesmo essa reunião. Chegando lá, tinha essa profeta e tudo. E tava meus irmãos, alguém, minha avó, meu pai, tinha muita gente lá da minha família. Ela pegou e falou Era uma assim, reunião de família, não, era uma reunião, da igreja. era na casa de uma pessoa da fala da palavra. Ela pegou e falou assim, bem naquele dia que Deus não era o diabo que estava unindo nós dois. Foi do jeitinho que eu tinha orado. Que Deus Nossa. estava unindo, que Deus tinha um propósito com nós dois, era Deus que estava unindo e tal. Sabe? Foi uma Aham. profecia nesse sentido. E aí eu já fiquei super empolgada nesse dia. Eu falei, não, porque na época eu falei, não, se é de Deus, então. Aham. E foi aonde a gente casou bem rápido. Foi o quê? Não foi nem 5 meses a gente já casou. Então aconteceu tudo muito rápido. E até isso eu entendo também que era um propósito de Deus, porque assim, não é assim, né, Elizabeth, só flores, né? Pensa Uhum. você casar com uma pessoa em 5 meses, Foram 5 meses de namoro e já casou. 5 meses de namoro e já casando. Uhum. Casar assim tão rápido, sem conhecer a pessoa, sem nada. Então, assim, vem os desafios, né? É desafiador. É E desafiador. como que surgiu esse casamento? Eu estava nesse propósito, igual eu te falei, de ter já uma vida com Deus. Eu falei, não tem sentido eu ficar namorando, eu preciso ter uma vida reta diante de Deus. Aham. E aí já tava Aí ele apaixonada, falou né? assim, não, Doida vamos pra. casar.
E como que a paixão tira totalmente o senso da razão, né? Aham. Eu já ouvi vários estudiosos de neurociência, psicanálise falar sobre isso. A paixão, na verdade, ela é um sentimento totalmente irracional. Racional é o amor. O amor é racional, né? O amor tudo suporta, tudo Aham, crê. O amor é assim. Mas a paixão não. A paixão, ela é literalmente cega. eu Essa história de que o acredito. amor é cego, eu não concordo. Agora que a paixão é cega, ela é cega. Porque ela tira a gente totalmente do prumo. Tira. Você fica irracional, irresponsável. Sim. Parece que nada mais na sua vida faz Aham, sentido. exatamente. Que é uma loucura. É uma loucura. Eu lembro até de uma frase que meu pai falou assim: eu não tô te reconhecendo. Aham. Aí, você, nossa, pai, nem eu. Ai, meu Deus do céu. Foi uma loucura mesmo. Foi assim um tempo de muita loucura. Mas, inclusive, um dia eu fui num supermercado e aí um rapaz também que era muito usado por Deus, né? A esposa dele sabia que eu estava orando por alguém, mas ela não sabia que eu tinha conhecido. E o marido dela olhou pra mim. Eu tive essas duas confirmações. Três, né? Porque aquela que eu te contei que eu ouvi uma voz. Aham. Isso antes do casamento. E isso bem antes do casamento. Tipo assim, não tinha nada oficializado. Ficou um tempo meio que escondidinho, sabe? Uhum. E aí, nesse dia, tava eu e meu irmão, lembro direitinho. Ele pegou no supermercado e falou assim: a esposa dele perguntou pra mim, "E aí, já conheceu alguém?" Eu meio assim, sem graça, né? Que meu irmão tava perto, não. Aí o esposo dela olhou de longe e falou assim: já sim, você já conheceu a pessoa que Deus preparou pra você. Meu Deus. E seu irmão? Não é quem você tá pensando, não, viu? Ai. Desse E o que seu jeitinho. irmão falou hoje? Não, hoje Já virou da família, né? já, né? Hoje eles amam, igual o Uhum. irmão mesmo. Mas na época não foi Uhum. fácil. E assim, compartilha conosco. Como que é o sentimento? Por quê? Porque as entrevistas que eu faço quando a gente conta sobre essa parte de relacionamento, as pessoas não têm noção do que é de fato, né? Porque você fala assim, ah, Deus que preparou. A promessa, ah, é a promessa do Senhor, Uhum. entende? E dá a impressão, assim, que Deus vai mandar o pacotinho tão pronto, tão organizadinho, entende? Deus fala assim, ah, eu tenho um filho. E chega o filho pra você, dá a impressão assim que vai vir tudo pronto, entende? Que o filho vai, que ele não vai chorar, que ele não, entende? É a mesma coisa do Uhum. esposo. Ah, Deus preparou um homem pra você. Você tá lá orando, eu quero um homem de Deus, quero um homem de Deus. Que hoje seu esposo é um homem de Deus. Só que na época, visivelmente, não era, Uhum. né? Era um homem que cantava em show sertanejo, que viajava muito, que provavelmente era extremamente assediado, Sim, né? É um meio que tem um consumo muito grande de álcool, droga, exatamente. e aí você tá ali aos pés do Senhor e pessoas chegando e falando assim, não, esse aí é o homem que Deus enviou. Em nenhum momento veio aquele sentimento assim, ó, será que Deus me ama mesmo? Né? Tipo assim, não podia mandar às vezes. Ou você já conseguia vislumbrar o homem de Deus que ele Não, seria? Elizabeth, isso que você falou é muito real e é algo que a gente precisa aprender, porque eu já ouvi pessoas passando por situações difíceis falando assim, ah, mas não era Deus que falou? Tipo assim, e isso é uma grande verdade, não vem pronto. É, Não é porque era de Deus que vai ser um pacote perfeito. é. E foi o maior desafio da minha vida, mas foi o desafio que tem me transformado a cada dia e que me feito, assim, extrair aquilo que eu jamais imaginaria que Deus poderia extrair de mim. Perfeito azeite, né? Foi muito desafiadora, igual eu te falei. Imagina você ter esse tipo de visão que eu tinha. Uhum. Do nada eu casar com uma pessoa que, muito novo, vivendo tudo isso aí que você falou, não tinha, assim, aquele caráter de Cristo formado na vida dele. Ele também tem as estruturas emocionais dele, tipo assim, Uhum. da base familiar que ele teve, de tudo. Então, assim, imagina toda essa vivência de um menino, né, porque ele era bem novo, nessa realidade, casando com uma menina com esse tipo de pensamento. Uhum. E passado, eu casei em setembro, em janeiro eu já estava grávida. Meu Deus. Aí uma gravidez que eu vivia passando muito mal, enjoo e tal, tal e tal, vivendo uma realidade dessa, com o esposo que só vivia viajando, passando por tudo isso. E como que foi a sensação quando você descobriu que estava grávida? Foi meio que um, assim,
susto, sabe? Medo, muito Uhum. sentimento. Eu vivi muito sentimento, assim, muito pouco rápido, tempo. em pouco tempo. Aham. E que eu precisei de muita ajuda. Eu falo assim, gente, o Espírito Santo, ele é muito real. Hum. Muito real, porque eu Nossa, até sou arrepio. prova É viva verdade. disso. Uhum. Por eu ter esse jeito mais Introspectivo. introspectiva, essa palavra, tudo eu tenho mais facilidade de internalizar do que externa, Uhum. de colocar pra fora. Então eu vivi esse tsunami tudo sozinha. Uhum. Tipo, sozinha, assim, né? Entre aspas. É igual eu falo pra você, o Espírito Santo é muito real. Eu ia pro quarto, eu ajoelhava e falava, meu Deus, e Uhum. agora? Porque eu pensava que eu tinha casado errado. Uhum. Você pensava que você tinha sido enganada. Que eu tinha sido enganada. Uhum. Que eu falava, como? E agora? Mas eu Uhum. sempre tive esse lado muito disciplinada. E eu pensava assim, eu não vou criar minha filha sozinha. Eu não vou ser mãe solteira. Eu não vou deixar minha filha ter pais Uhum. separados. Uhum. Sabe? Esse tipo de pensamento. Aham. E ao mesmo tempo eu falava, meu Deus, eu não sei se eu vou conseguir. Uhum. Porque assim, a gravidez, ela já é um desafio por si só. E quando você tá passando por um momento de desafio no casamento e ainda vem a gravidez, né? Porque assim, aquela Fernanda lá de Uberlândia que sonhava em ser, ela não morreu. Ela Uhum, continuou dentro de você. Ela teve que começar a o quê? A sair para dar espaço para a nova Fernanda. Então, naquele exatamente. momento é onde que vem o choque de tudo que você idealizou versus o que estava acontecendo na sua vida naquele momento, né? Exatamente. Você olha e fala assim, tá, e agora o que eu vou fazer com tudo isso? Com todas essas informações. E vem o questionamento natural, que eu acho importantíssimo compartilhar, que é isso. Ah, mas se era de Deus, por que eu tô passando por isso? Exatamente. Entende? Uhum, E eu acredito, porque eu já te conheço, né, há muito tempo, uhum. que Deus forjou algo nesse momento. O que você sentiu que Deus estava forjando em você? No seu caráter? Porque eu acredito muito que nunca é sobre o outro. Exatamente, eu ia falar isso agora. Porque por um tempo eu jogava essa conta toda sobre ele. Entendeu? Uhum, Porque, querendo ou não, o nosso erro é esse. É sempre ter expectativa no outro. Nós mulheres, nós achamos que o nosso marido tem que ser aquele príncipe que vai uhum. estar ali suportando as suas loucuras, né? Porque na gestação você fica meia. É. Você quer aquele carinho, você quer aquela atenção. E o nosso grande erro tá nisso, jogar uma expectativa e um fardo muito pesado em alguém que ele não precisa disso. Tipo assim, não é ele que vai suprir tudo Não, isso. mãe. E eu acho que é por isso que Deus às vezes leva nós mulheres para esse lugar às vezes extremo de conflito até às vezes interno, né? Às vezes o externo a pessoa nem sabe tudo isso que você tá passando. É. É mais na mente, né? Uma guerra ali, porque igual entra a questão da vaidade, autoestima e tudo mais. É uma série de coisas. Uhum. Sempre linda, né? E de repente a barriga foi crescer. Exatamente. E aí você imagina você vivendo num cenário que seu esposo tá vivendo com várias mulheres lindas, igual você falou, do assédio. Imagina como que fica a cabeça de uma pessoa. Aham. Então, o que Deus mais me tratou nesse tempo foi minha verdadeira identidade. Uhum. Porque eu já não tinha. E ali eu tive que ir no extremo pra eu entender quem era eu. Uhum. Não era sobre beleza, não era sobre. Você Uhum. sabe, né? Às vezes me ensina a explicar isso melhor. Tipo Aham. assim, Não tá indo ótimo, vai, foi continua. assim. O azeite pra resgatar. Vem cá, deixa eu te mostrar quem é você. Não é o que, que seu marido acha de você, não é o que, que a sua amiga acha. Porque por muito tempo eu vivia somente baseado naquilo que as pessoas iam achar de mim. Aham. Sabe? É praticamente um. Você não vê, é invisível, mas é como se você fosse escravo das pessoas. Uhum. Você quer se sentir bonita demais, por qual motivo? É. Eu tinha traumas, assim, fortíssimos. Eu já compartilhei com você. De não falar, porque eu vi assim, ó. Não fala que sua voz é feia. Uhum. Olha as Olha o que loucuras. que Satanás faz. E assim, não tô falando que a minha voz é bonita, mas assim, independente se seja feia ou bonita. Não, mas é tão louco isso, porque às vezes é uma comparação. Entende? É feia com base em quê? Entende? Porque, assim, voz é uma coisa tão louca. Eu sei que, assim, que é um detalhe, mas voz é uma coisa tão Gente, louca. parece Porque, loucura, desculpa. quando eu vou assistir o podcast, eu falo, Senhor, quem vai escutar isso? Mas, assim, se Deus der direção, a gente vai. Então, na verdade,
hoje eu olho fotos minhas de quando eu era criança e assim, eu me achava terrivelmente feia. E hoje eu olho e falo assim, por que que eu fiz isso com essa criança? Nossa, Porque me fui eu que identifico. fiz, sabe? Eu que fiz a criança pensar que ela era horrorosa. Eu fico pensando assim, eu mesma destruí eu mesma. Entendi? Eu olho e falo assim, gente, mas eu era tão fofinha, bochechudinha, gordinha, entendeu? Aquela coisa mais linda. Assim, é importante a gente olhar pra isso. Por quê? Porque mulheres, como nós e como tantas outras, elas começam a questão da comparação, entende? Então, eu tenho certeza que muitas mulheres olham pra você, linda, você parece uma Barbie. E aí fala assim: ai, eu me achava inadequada. A pessoa acha que surta, sabe? Mas é porque tem a ver com sentimento. Por isso que a luta do inimigo é isso. É querer corromper nossa identidade. Distorcer, né? Distorcer. E eu falo que, tipo assim, se Deus não tivesse me tratado isso lá naquele quarto durante aquele ano, eu não estaria aqui hoje. Uhum. Eu não me expor, Teria coragem de expor. me expor até pra falar em público, igual eu te falei. Eu não sou um expert em falar em público, mas hoje eu não tenho esse problema de falar assim, ah, eu não vou subir ali porque a pessoa tá olhando se eu tô gordo, se eu tô magro, se eu tô feio, se eu tô bonita. Aham. Não é sobre isso, é às É. vezes um normal, né, que todo mundo tem de falar em público, mas eu tinha todas essas crises emocionais Uhum. de assim não me expor de forma nenhuma por ser aprisionada em tudo que as pessoas estariam falando de mim. Aham. E é tão bom quando você começa a se libertar. Eu lembro uma vez que eu fiz um post em relação a isso. Eu encontrei um homem que ele tava muito drogado e ele veio correndo pro meu lado pra pedir dinheiro e na hora eu assustei. E aí no que eu assustei, eu entrei dentro do carro e travei o carro. Só que aí na hora o Espírito Santo pegou e falou pra mim, falou assim: "Por que você tá fazendo isso? Eu te guardo". E aí eu mesmo com medo, abaixei o vidro. Aí eu tinha um dinheiro, eu entreguei pra ele, falei assim, que você seja abençoado e tal. E aí ele foi embora e aí o Espírito Santo já começou a ministrar no meu coração sobre prisão e liberdade. Quando nós somos cristãos, o que que eu ouço, né? Eu vou falar sobre eu. Uhum. Às vezes as pessoas falam assim, ai, mas ser cristão é chato, vocês não bebem. Nossa, mas nem um vinhozinho pode? Ah, mas nem isso pode. Não é sobre o que pode, é sobre eu ter a escolha, porque assim, ninguém nunca me disse que não pode. Uhum. Entende? Nenhum pastor. Eu converti na Gera Vida, o pastor Luiz e a pastora Adriane, eles nunca falaram pra mim que eu não podia. Ah, você não pode beber. Você não pode fumar. Você Uhum. não pode usar determinada roupa. De fato, eu nunca ouvi isso. Então, eu sempre fui livre. Quem foi ministrando no meu coração foi o próprio Espírito Santo sobre isso. Então, quando você fala assim sobre ser escravo, nós somos escravos disso. Sim. Entende? Do perfeccionismo. Aí é assim, aí você vai lá, perde 5 quilos, mas aí esses 5 quilos não é suficiente, você coloca um botox e não é suficiente, você nunca se acha suficiente. Uhum. Então você tem que chegar num momento de se perguntar. E a escravidão, né? Como eu tô falando desse rapaz, ele é escravo. Porque ele não pode simplesmente olhar pra bebida e falar assim, eu não vou beber. Ele não pode olhar pra uma pedra de crack e falar, eu Uhum. não vou consumir. Ele não consegue. É verdade. Entende? Então ele se tornou escravo daquilo. Agora eu, dentro da minha liberdade, eu posso. Eu posso olhar e falar assim: cerveja, vinho, eu não quero. Uhum. Então isso é liberdade, é você poder escolher. Tanto que, por exemplo, a possessão, né? Nossa, olha o assunto desviando, né? Eu amo conversar com você. A Nós duas possessão viaja, viu, gente? a possessão é isso. A pessoa é possessa por um demônio. O demônio toma ela sem a autorização dela. O Uhum. Espírito Santo não faz isso. Você nunca vai falar assim, nossa, essa pessoa foi possuída pelo Espírito Santo. Não. Você tem que querer, Tem você que tem que querer. desejar, você tem que abrir espaço e falar, Espírito Santo, eu quero. Entende? Então, essa é a É diferença. Só verdade. que o diabo desviou isso. Ele pega e faz como se a prisão fosse liberdade. E aí a gente entra dentro da prisão, é trancado lá dentro, não consegue sair mais. E é profundo. Não, isso é uma chave, assim. Só quem dá liberdade mesmo pro Espírito Santo para viver. Aham. Eu falo que, assim, eu passei por processo com o Espírito Santo, que hoje, conversando às vezes com psicólogos, essas pessoas que fazem terapia, é assim, eu falei, gente, é um método que eu vivi com o Espírito Com o Santo. Espírito Santo é lindo, né? Que ele me levou a
sabe? A A viver lugares. traumas, a lugares que eu paralisei, ele foi fazendo todo o sentido hoje pra minha vida. Uhum. E aí, voltando àquele assunto do casamento, por muito tempo eu lutava com armas erradas, porque na minha cabeça meu inimigo era o Ednan. Entendeu? E eu acredito que isso seja uma luta errada de muitas mulheres no casamento. Né? Porque pensa assim, o meu marido não tem um bom caráter, meu marido não tá vivendo de acordo com o que é a palavra e tudo, e começa a lutar contra ele todo dia. Mas você tem que mudar, você tem que ser assim, tá. Gente, uma coisa é bem real, a gente não muda ninguém, né, Elizabeth? E o nosso lado, né? Que a Bíblia fala sobre a mulher, né? Que é melhor você. Eu esqueci o que é comparado, mas fala sobre a mulher que parece uma goteira, né? Uhum, é melhor, eu também esqueci agora. É um É provérbio. melhor Pesquisei pra nós, Mário, estar o numa provérbio. casa. Também esqueci. Mas fala sobre isso. O que é essa mulher? É aquela mulher que fica ali, pá, entende? Que fica ali reclamando o tempo todo, falando o tempo todo, criticando o tempo todo, falando do caráter do homem o tempo todo, e ela não olha pra ela. Ela não olha porque, por exemplo, eu já passei por processo no meu casamento que o Marcos não gostava de voltar pra casa. E eu só enchendo o saco, aquela chatice. Até o ponto que Deus perguntou pra mim, ele falou assim, o que você faz pra ele querer voltar pra casa? Entende que tipo de casa que ele encontra quando ele volta. E é isso. Às vezes o homem chega em casa, a mulher tá estressada, murmurando, joga todos os problemas em cima do homem. Entende? Ela não entende que. As carências emocionais. Isso. Pega tudo que aconteceu lá na infância. E é até bom você contar um pouco pra nós sobre essa experiência que você viveu desse tratamento, né? Do Espírito Santo. Você pega todas as suas carências lá da sua infância. E joga em cima do seu E esposo, joga como em se ele cima fosse dele. obrigado a suprir tudo. Entende? Você quer que ele seja o pai que você não teve, ele quer que você seja a amiga que você não teve, o irmão que você não teve. Você quer quer fazer dele um robozinho, né? Quer. Que realize todas as suas vontades. Né? E interessante que com Deus nós não vamos ter desculpa de estar sempre falando assim, Jesus é o outro, é o outro. Não, é com você. E aí, o que você faz? Uhum. Eu vi um vídeo até sobre isso. Tá, te traiu, e aí? E você? Jesus quer saber de você. Falaram mal de mim. E você? Eu não quero saber do outro. Nós temos uma grande tendência a sempre... mas eu faço isso porque o outro. Mas é por causa que a Elizabeth... Não, gente, Jesus não vai ter essa desculpa. Eu quero saber, e você? E eu demorei a entender isso. Meu processo de casamento, esses ajustes, foram 5 anos. Entendeu? Deus, assim... Foi fácil? Não. Quando eu estava no processo, não era sempre que eu tinha essa clareza, esse entendimento. Por muitas vezes eu quis desistir, por muitas vezes eu pensei isso, eu falei assim, realmente, isso é loucura da minha cabeça, Deus não tá nisso. Mas, ao mesmo tempo, eu sentia no meu espírito, espera. Até eu tenho uma música que eu sempre... Foi assim, eu falo que foi a música que eu mais ouvi, uma da Gabriela Rocha, com Thales Roberto, que fala mesmo sem entender. E eu ouvi e chorava, mesmo sem entender. Então, assim, gente, quando você tá no centro da vontade de Deus, né, buscando a presença dele, tentando se alimentar dele, ele tá cuidando. E foi isso que eu entendi. Falei, Senhor, eu vou ficar aqui nesse lugar. Até eu entender o que o Senhor vai fazer. Se não for pra ser, vai acabar. Mas eu não saio. Mas eu não saio desse lugar. Então o Senhor me tira. Se a gente se colocar nesse lugar de... Só que por os primeiros anos foram muito difíceis, mas depois eu entrei num lugar de descanso verdadeiramente, que eu não tinha mais esse sofrimento. Conta essa parte do testemunho que uma vez você pregou na igreja, eu fiquei assim extremamente impactada, sabe? E o pastor Ednan também já contou essa história de um dia que você ia pro culto e que ele não queria que você fosse. Sabe, eu não sabia isso, essa prioridade de lugares na vida da gente, sabe? Até eu aprendi mais isso agora. Mas naquele tempo eu já tinha uma prioridade que ninguém tirava. Eu falava, Jesus, ele é em primeiro lugar. Eu já tinha essa certeza. Que filho é em primeiro lugar? Nada era em primeiro lugar. E nesse tempo, ele começou, teve um tempo que ele falou assim pra mim, foi só um dia, tipo assim, você não vai hoje no culto. E eu falei pra ele, vou. Eu, assim, nesse quesito, eu não negociava nada. Eu falei, vou porque você não é mais importante na minha vida que Jesus.
Eu usei outra palavra que fugiu agora da minha cabeça. Mas, assim, eu deixei Na claro época pra do ele. testemunho, vocês contaram que você falou pra ele que a sua alegria não vinha Isso, dele. exatamente. Eu falei assim, eu vou porque minha alegria não vem de você. Uhum, E eu sabia quem era a minha fonte. Nós precisamos entender algo, Elizabeth. Existe um vazio na nossa vida que não existe outra pessoa para preencher, a não ser o Espírito Santo. uhum, E principalmente nós mulheres. Nós mulheres, às vezes a gente coloca, eu tô assim porque eu queria ter um silicone. Eu tô triste porque eu tô gordinha. Eu tô triste porque eu tô feia. Não é sobre isso. Você pode estar a mulher mais linda do mundo, perfeita em tudo. é. E é todo ser humano, todo mundo foi criado para ser preenchido por Deus. Uhum, E se nós não encontrarmos esse lugar de volta, gente, eu sou tão apaixonada por Jesus porque eu sei que se não fosse ele, uhum, sabe, não é sobre coisas externas, uhum, porque são coisas internas que só a gente sabe o que que Jesus faz. uhum. Porque às vezes alguém de fora olha e fala: "Nossa, Fernanda é calminha, isso e aquilo". Gente, não é sobre isso. Eu não sou uma coitadinha que todo mundo pensa, não. Por dentro de mim, eu sei as guerras que são É. travadas, eu sei as coisas. E eu sei que só Jesus poderia entrar nesse lugar assim, sabe? Esse lugarzinho assim, Específico, cirúrgico. profundo. Que até nós mesmos desconhecemos, que você acha que é bem escondido. Aham. Nossa, eu falo assim, se todo mundo pudesse encontrar esse tesouro mesmo, igual a música fala. Porque não é sobre igreja, não é Aham. sobre isso. Existe um lugar assim, ó, que Jesus penetra É. dentro, que ele vai Mudando tudo de. mudando tudo. Uhum. E o que eu acho mais lindo é que quando nós estamos no processo da impressão que a gente não vai sobreviver. Exatamente. Então, assim, quanto maior a ferida, mais é doloroso o processo de Mas é cicatrização. doloroso. Porque, assim, é, o processo de cura real, ele não é um processo de remedinho no sentido assim, só tirar ali a dor, entende? Não, ele não é analgésico. O Uh-uh. processo de cura, ele é pra curar mesmo. É É pra procurar mesmo. limpar, é pra realmente tirar ali toda a carniça, a imundiça, pra trazer uma cicatrização saudável, né? Exatamente. Por quê? Porque a gente precisa estar realmente cicatrizado para não ficar sangrando. Exatamente. E não ficar reagindo, né, pelas cicatrizes, né? É. Igual esses dias, até eu tive uma experiência sobre a luz, né? Eu tava limpando o espelho lá da minha casa e aí eu olhei assim e falei, nossa, ficou limpinho, tá ótimo. Quando eu abri a cortina e a janela que veio a luz, ainda tinha, sabe? Várias Sujeirinhas. manchinhas e tudo. Eu falei, nossa, e na hora eu falei, nossa, essa é a luz de Jesus. É. Porque às vezes tem coisas que a gente pensa que já está resolvida, mas quando Jesus joga a luz dele e traz, porque ele expõe, ele te leva ao extremo para te expor. Pra você mesmo, pra ver, olha aqui, ó, você falou que perdoou, mas você não perdoou. Você ainda tá reagindo pela sua falta de perdão. Uhum. Gente, eu falo uma coisa, não tem nada melhor, mas assim, nem sei, nem sei a palavra que eu posso usar, do que você saber verdadeiramente que você perdoou alguém que te feriu. Uhum. É sobre você mesmo, sobre o seu coração. Uhum. Você olhar e falar assim, não, eu não tô sendo movida por mágoa. Não tô sendo movida por, sabe, por esses sentimentos que nos traz defesas, que faz um veneno que faz mal pra gente mesmo. Uhum. O ciúme traz um tipo de reação, né? Tipo assim, todo sentimento ele nos dá uma reação, né? E o ciúme, por exemplo, que nós mulheres, né, às vezes não sabemos lidar, ele Uhum. traz uma reação que é um Uhum. veneno, né, pro casamento, pro nosso lar. Uhum. A falta de perdão nem se fala, né? O perdão é algo tão sério É. que ele tira toda a sua comunhão com Deus. Suas orações não são ouvidas. Uhum. Porque se a gente entender quem somos nós diante da santidade de Deus e ele nos ama e nos perdoou, Uhum. né? Por que que às vezes nós nos colocamos num lugar de, Uhum. né, de superioridade que nós não somos capazes de perdoar alguém que nos machucou? Uhum. Se a gente for colocar esse exemplo, você entende? Uhum.
E tudo isso é algo que só o Espírito Santo vai fazer na nossa vida, com as nossas dores. Eu tenho certeza que todo mundo tem dores, assim, ó, profundas, mas que às vezes não conseguiu lidar com essas dores. E talvez está paralisado. É. Porque, na verdade, esse processo de cura, ele é necessário justamente por conta disso mesmo, por conta da reação. Porque às vezes a gente fica espelhando no outro os nossos problemas por isso, né? Tá, foi lá. Trabalhou, né? O perdão e tal, e começou a mudar, viu que sua alegria vinha do Senhor e Sim. tal. E até então, o pastor Ednan, nada de entre aspas, conversão real mesmo, né? Continua, aquela coisa lá e aqui, né? Sou crente, mas não abandono. Exatamente. E como que foi, assim, quando o Senhor terminou de te curar, que aí ele foi resgatar? Então, aí nesse processo todo, como eu te falei, já tinha passado 5 anos, né? E aí eu também tinha essa promessa que Deus falava, não era algo assim que eu ficava assim, eu quero que essa dupla acaba, sabe? Era algo assim que até o próprio Ednan conta, né? Que quando ele tinha 6 anos de idade, Deus falou com ele sobre que ele iria cantar para Jesus. Então, assim, eu acreditava, sempre acreditei nessas promessas, que Deus tinha um chamado com ele. Pra este tipo, né? Assim, que o dom que Deus deu pra ele de cantar, que seria para cantar para Jesus. E aí chegou nesse tempo, que esse ciclo dele se encerrou na dupla. E assim, eu entendi que realmente era de Deus, porque eu tinha feito um pedido para Deus. Como acaba que a gente ainda fica, né, com algumas, como é que eu posso usar a palavra? Tipo assim, como se fosse um antídoto, assim, do corpo. Que como a gestação da Giovana, eu pulei essa parte, foi, assim, bem complicada. Até mesmo quando ela nasceu, por eu ficar sempre sozinha e tudo. Eu sempre falava, Deus, quando eu tiver outro filho, eu espero que seja o tempo que o Ednan não cante mais que nessa questão de estar sempre viajando e tudo. E foi bem quando Deus começou a falar que ia me dar um filho. Foi quando encerrou esse ciclo dele na dupla. Eu falei assim, então, realmente eu creio que foi o tempo que Deus determinou. Porque, assim, gente, eu não sei se vocês creem nesse tipo de coisa, mas eu creio que quando Deus fala assim, tem coisas que não deixam dúvida. E foi o tempo que Deus sempre falou que eu ia ter um menino, e que esse menino, ele iria nascer com o ministério que Deus tinha pro Ednan. E foi isso, eu estava grávida, era um menino, e eu falei, eu tenho certeza que essa gravidez vai ser diferente. E realmente foi, sabe? Foi tipo assim, uma nova história. Até mesmo ele, no deu trabalho, foi assim, tudo diferente. Não foi fácil, porque encerrar ciclos não são fáceis, né? E assim... E principalmente nascendo novo, né? Nascendo novo. Não foi fácil ele encerrar esse ciclo da dupla por questões financeiras, por tantos outros desafios. Porque aí, tipo assim, a gente acha que também, assim, agora eu comecei a viver a promessa, igual você falou no início. Porque são etapas. Foi outro tempo muito desafiador. Um outro tipo de desafios, mas, assim, muito complicado. Mas que... Gente, com Jesus no barco é igual aquele versículo. Vem a tempestade, fica firme ali. Eu sou desse tipo de pessoa. Se eu tô com Jesus, eu fico firme. Se estiver ventando, se estiver chovendo, eu fico ali com ele, grudadinha. E eu creio que ele tá cuidando. E é nisso, ó. Hoje já vai... O Davi Elias tem 5 anos, vai fazer 6 anos. E é o tempo já que o Ednan tem de ministério. E aí o Ednan saiu da banda... E ele já tocava em igrejas? Como que foi esse processo? Então... Ele teve um tempo de banco? Como que foi isso? Não, ele saiu da banda, né? E nisso nós já estávamos envolvidos com as coisas da igreja, lá em Tumbiara. E aí ele sempre cantava na igreja, continuou cantando. E foi o tempo que começou a pandemia, logo em seguida, né? Mas antes da pandemia, ele reuniu com meus irmãos e eles falaram, vamos gravar um DVD, então, gospel. Porque Deus já estava dando músicas para ele. Inclusive, deu aquela música para ele, Decisão, antes dele sair da dupla. Porque ele também já estava passando por um processo muito complicado, sabe? Porque às vezes é difícil você conviver em ambientes que pensam diferente de você, né? Vive uma outra realidade. Ele estava vivendo nesse ambiente de igreja e tudo, né? E ele já não estava conseguindo mais viver nesse outro ambiente. Sabe, esse tipo de outro ambiente. Ele não estava conseguindo e isso estava sendo muito difícil para ele. Então, Deus já estava dando músicas pra ele. Foi quando eu dei aquela música pra ele da Decisão, né?
Aí que ele falou com Deus, Deus, então, e aí, o que o senhor quer, né? Que eu fique lá ou que eu fique aqui? E aí Deus falou pra ele, filho, presta atenção, chegou a hora de tomar a decisão. É eu ou o mundo. Então, tem certas pessoas que Deus, ele é radical, né? E eu acredito que Deus sabe o porquê de todas as coisas. Então, nesse tempo, ele teve que tomar essa decisão e já tinha essas músicas, aí foi quando ele gravou aquele DVD e tudo. E nós já estávamos inseridos nesse meio gospel e tudo, na igreja. E aí, passado, se eu não me engano, um ano, o pastor Luiz, que é o pastor lá da Gera Vida, ele falou que Deus tinha falado com ele que ia consagrar a gente a pastor. E aí foi também um novo desafio, um novo ciclo, que assim, igual eu comentei aqui, né, não tinha, meu pânico era ter que falar em público, mas assim, Deus foi fazendo. Então, todo esse processo tem 10 anos. 10 anos. 10 anos. Foi desde 2014, já vai fazer 11 anos, na verdade, esse processo. Estamos ainda escrevendo essa história. Logo mais contaremos. Contaremos novos capítulos. Mas assim, nós estamos agora caminhando já para a reta final da entrevista. E essa série eu tô gravando para sempre liberar uma chave para as pessoas. Porque tem mulheres que estão passando pela mesma situação que você passou hoje. Só que você, por já ter passado pelo processo, você já com certeza tem alguma chave que pode destravar o próximo nível para essas pessoas, né? Para essas mulheres, ou até para homens também. Qual é essa chave? Qual a chave, assim, de conselho, de discernimento, de sabedoria que você libera na vida dessas pessoas? Amém, glória a Deus. Eu acho que o primeiro de todos é buscar o Senhor, a presença dEle. Segundo é você ter paciência. Né? E automaticamente, se você está buscando o Espírito Santo, né, você vai sendo mais parecida com ele, né? E ele vai te dando essa paciência, essa perseverança, entender que Deus tem um tempo determinado para todas as coisas, não é da forma, né, e do jeito que a gente quer, que Deus, ele não trata a gente como filho mimado, né? Eu quero, é agora e acontece. Existe um processo que a gente precisa ter paciência e ficar ali na posição de estar em busca do Espírito Santo, né? De leitura da palavra, de jejum e oração. Que não existe outro caminho, né, Elizabeth? É você estar em comunhão mesmo com o Senhor, aprendendo da palavra dele, orando. E a chave principal é esteja na presença, tenha paciência, suporte o processo, espera e confia. Que no final vai dar certo. Vai dar certo. É isso, chegamos ao fim de mais um programa. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like, compartilha com as pessoas que essa história vai fazer sentido, porque eu tenho certeza que muitas mulheres passam por desafios parecidos. Às vezes o esposo não é um cantor, mas pode ser uma pessoa que trabalha em algo, ou tá passando por algum processo de conversão, que ainda não converteu realmente. E talvez a história da pastora Fernanda pode conectar com essas pessoas e essas mulheres entenderem que é sempre sobre nós. Espero que vocês tenham gostado e muito obrigada. Nossa, pela sua obrigada, presença. Viu, Obrigada. gente? Ela me motiva, viu? É ela que faz eu estar aqui. Obrigada, e é isso.